Oi galera, tudo bem? Tudo beleza? Vamos começar então mais um dia de atividades das nossas aulinhas, tá? Hoje então vamos com geografia, mas vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos lá no primeiro bimestre, tá? Nós vamos ver só alguns pontos importantes ali, certo? Para daí nós darmos continuidade para nós começarmos a nossa apostila do segundo bimestre. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui então duas paisagens. Lembra que nós trabalhamos paisagens lá no comecinho do bimestre? Que existe então uma modificação nas paisagens. Nós temos a paisagem natural e uma paisagem urbana aqui, certo? Então a paisagem natural é aquela paisagem que tem as árvores, que é natural, né? Que vem da natureza, a natureza mesmo que modifica, que constrói aquela paisagem. Então, numa paisagem natural, né, existem os efeitos que a própria natureza acaba modificando ali aquela paisagem. Então, o vento, a chuva, né? Então, se um raio vem aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Se um raio vem aqui e derruba essa árvore, nós temos o quê? Uma modificação feita pela natureza. O vento assopra e com o tempo, né, aquele vento soprando sempre no mesmo lugar, acaba ocasionando modificações ali naquela paisagem, não é mesmo? Então existe então a modificação feita pela natureza, que ocorre de forma natural. Mas aí nós temos então a modificação feita pelo homem, pelos humanos, né? Então as pessoas vão lá e cortam aquelas árvores, constroem outras coisas no lugar, constroem casa, constroem rodovias, não é verdade? Então aqui nós temos duas formas de modificação: a modificação feita pela natureza e a modificação feita pelo homem. Lembram disso, galerinha? Se não lembram agora, vocês estão lembrando? Vão lembrar. E o que mais nós vemos também, que nós vemos bastante no segundo bimestre, no primeiro bimestre, desculpa, mas no capítulo 2 foi sobre regionalização. O que é regionalizar, pessoal? Então é dividir um espaço, dividir um ambiente, um país em diferentes espaços, né? Nesses espaços dividir em características em comum, não é verdade? Então lembra que nós vimos lá as diferentes formas de regionalizar o Brasil? Então, o Brasil é enorme, ele tem muitas características em comum ali dele, né? Então, lembra que tem forma de regionalizar pelos biomas, lembra da vegetação, do relevo. Então, tem algumas partes que elas são iguais, então dá para regionalizar pela bacia hidrográfica, né? Então, lembra daqueles montes de rios que tem no Brasil? Então, deu para regionalizar daquela forma, tá? E lembra que o Brasil foi regionalizado de duas formas diferentes pelo IBGE, foram regionalizações oficiais. Lembram disso, pessoal? Então, viram aí? Essas são duas formas de regionalizar ali, em que um estado em uma regionalização fazia parte de uma região, de outra forma o estado fazia parte de outra regionalização. Mas então, em 1988, com a última Constituição, houve a última forma de regionalização. Lembram? Que é a forma atual, como está hoje. O Brasil é dividido em 5 regiões, que são a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. São essas 5 regiões que nós temos hoje. Lembram lá quais os estados que tem em cada região, pessoal? Não lembram? Então deem uma relembradinha lá. Vou deixar para vocês alguns exercícios sobre essa revisão, tá bom? E sobre alguns estados das regiões. Não deixem de copiar no caderno e responder, tá, pessoal? E bora lá então para começar o nosso conteúdo do segundo bimestre.
É isso aí, pessoal. Então, agora nós vamos ver o que nós vamos ver no segundo bimestre, tá? O capítulo 3 nós vamos ver somente sobre a região norte e o capítulo 4, então, vai ser apenas a região nordeste, certo? Aqui no segundo bimestre vamos ver 2 regiões e assim a gente vai até acabar todas as regiões, tá, pessoal? Então, vamos focar na região nordeste, vamos ver... Vamos focar na região norte, tá, galera? Desculpa aí. Vamos ver lá, então, na abertura do nosso capítulo, na página 192. Vejam lá, pessoal, que nós temos na página 192 e 193 3 imagens. Olhem que lindas esses desenhos. Não olhem a legenda e vamos ver o que nós conseguimos observar ali. Estão vendo que nós temos 3 imagens diferentes. Quem fez esses desenhos lindos e maravilhosos foi o Percival. Ele, então, vocês sabem que material que ele usou para fazer esses desenhos, essas pinturas lindas e maravilhosas? Sabem? Sem ler a legenda? Do que vocês imaginam? Que será que ele usou? Será que ele fez pelo computador? Será que ele usou lápis? Aposto que vocês nem imaginam o material que ele usou. E as cores que ele usou, galerinha? Muitas cores? Podemos ver que não, né? E de que forma será que ele conseguiu para fazer esse efeito de luz e sombra se ele usou apenas uma cor ali? Gente, o cara tem o dom, né? Ai, que inveja branca, claro. Gente, o cara desenha muito bem, pessoal. Será que ele conseguiu produzir com muitos detalhes? Olhem lá, maravilhoso, não é mesmo? Então, esse artista, ele nasceu no Peru, tá, galera? Mas ele percorreu o Brasil desenhando, conhecendo as diferentes paisagens do Brasil. E ali nós vemos as regiões do norte que ele ilustrou. Então, na primeira imagem, o que nós vemos? Podemos ver lá na legenda também. Então, nós vemos ali um trecho do rio na floresta amazônica, tá? Então vejam lá o rio, nós temos ali o barquinho com umas pessoas aparentemente pescando. Vejam a vasta vegetação que nós temos ali atrás, certo? Aí na segunda imagem nós temos o quê? Nós temos a imagem de um homem. O que será que aquele homem está fazendo? Será que ele está desenhando na árvore, pessoal? Está enfeitando? Não, né? Ali ele está sendo representada uma atividade que é bastante característica, uma das principais atividades econômicas ali do norte, que é o extrativismo. Lembra na aula passada quando eu comentei rapidinho sobre cada região do país? Lembra que eu falei sobre a extração do látex? Então, a extração do látex é um exemplo. Lembra que eles fazem o corte lá na árvore? Lembra daquela imagem que daí fica caindo aquele líquido branco da árvore, né, que é o látex? Então, ali nós temos um exemplo do extrativismo. Eles tiram ali da natureza o produto para eles, a matéria-prima para eles fazerem o produto, tá bom? Aí na terceira imagem, então, nós temos o quê? Nós temos ali um navio, né? Que ele é um navio gaiola, que é um importante meio de transporte usado ali lá na região norte. Vocês já viram esse navio, né? É muito comum se nós assistirmos algo relacionado a isso, a região norte, ou nos jornais, né? Aparecerem esses navios. Eles são muito usados lá para percorrer os rios daquela região. Então aqui nós temos 3 exemplos
de imagens, né, de características da região norte, tá, pessoal? Então, não deixem de responder ali a questão da página 193, porque agora nós vamos para a página 194, tá? Falar um pouquinho sobre a região norte. Quando alguém fala assim, região norte, o que vem à cabeça de vocês? Vem somente a floresta amazônica? Somente o rio Amazonas? Pois bem, então vejam ali aquelas 4 imagens daquela página. O que nós podemos observar ali? Então, na primeira imagem nós temos o quê? Muitos prédios, estão vendo? Prédios altos, pessoal, e quase nós não vemos a natureza ali, não vemos a floresta, não vemos árvores. Então, aí já é um indício. Se a gente pensou só em floresta amazônica, será que lá na região norte só tem floresta? Ali, então, gente, essa é uma cidade, é a cidade de Belém, tá? Que fica no Pará. Belém é a capital do Pará. Então, vejam lá, não tem só floresta. Aí, na figura 2, o que nós temos? Estão vendo? Então, nós não temos aqueles prédios altos, mas ali a gente já consegue observar mais a natureza, mas também nós conseguimos observar construções, né? O que aparentemente são aquelas construções? São fábricas, são indústrias. Ali aquela imagem é uma foto da Zona Franca de Manaus. Por que tem aquela Zona Franca, pessoal? Para alavancar a economia ali da região, para estimular. Então, eles concentraram ali aquelas fábricas, aquelas indústrias, tá bom? Além também de ter comércio, agricultura e pecuária também na região norte. Então, vejam só, ali nós já podemos ver dois exemplos de que não é só floresta amazônica que tem no norte. Agora, na figura 3, olha lá, aquela figura 3 é muito conhecida por nós, lá em arte, né? O que nós vemos lá em arte que tem na região norte, pessoal? Estão vendo ali o povo festando, né? Nossa, quanta cor! O que é lá? Não é carnaval não, galera. Quem respondeu carnaval esqueceu das nossas aulinhas de arte. Ali nós temos, então, como podemos ver na legenda, o Festival de Parintins, né? Então, ali, naquele lugar, é o Bumbódromo. Lembra que é uma festa, é a festa do Boi Bumbá, que aqueles 2 grupos lá, né, apresentam, né, fazem diferentes apresentações em alguns dias, que são o grupo caprichoso e o grupo, o boi caprichoso e o garantido, tá bom? Lembra que eles desfilam e fazem a festa, lembram disso? Então, mais uma característica lá do norte, da região norte. E a 4ª figura, o que nós vemos ali? Nossa, estão vendo? Parece um tacho gigantesco, né? Que aquela moça está ali mexendo. Quem será aquela moça? Ela lembra as características dela, lembra qual povo, né? Tá parecendo muito o povo indígena, certo, pessoal? Então, por quê, galera? Porque, né, lá na região norte, então, o que nós encontramos bastante? Do que ela é formada? Ela é formada por povos indígenas, por ribeirinhos e migrantes que vieram de várias partes do Brasil, né? Então, muitas pessoas saíram de outras regiões e foram morar lá na região norte, certo? Então, o que a gente consegue ver? Vamos relembrar? Na última aula que eu falei sobre o território da região norte, a região norte, então, ela ocupa metade, né, quase metade, do território brasileiro. Então, ela é enorme. E são 7 estados que estão lá. Quais são? Quem lembra? Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará e o maior deles, Amazonas. Então, são esses 7 estados
que compõem a região norte, né, pessoal? Então, lembre que na região norte, além da floresta amazônica, que é uma área gigantesca, que é muito importante para não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, lá também tem cidades, tem indústrias, é composta por diferentes povos, certo? Então, agora que vocês já estão craques, já sabem, né, sobre a região norte, respondam ali então as questões da página 195, tá bom? Para praticar um pouquinho, para confirmar esse aprendizado, certo? Não esqueçam de ler as legendas, ler os textinhos ali daquelas páginas para auxiliar melhor vocês, certo? Então, beijos e até a próxima aula!